Salve, salve, galerinha! Muito tempo já que eu não tô fazendo vídeo no canal. Já tem mais ou menos umas 2 semanas aí que eu não postei nada. Tenho gravado algumas coisas, mas não tenho postado. Tirei esse mini atozinho agora entre splits aqui pra assistir o Masters e também descansar. Desculpem se vocês começarem a escutar um barulho. Decidi fazer vídeo hoje numa vista um pouco mais bonita do que ficar só filmando parede. Queria conversar com vocês hoje aqui. Todo mundo já tá vendo aí que saiu a seleção. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Já teve uma entrevista minha bem grande com o Bruno Povoleri, que vai ter saído antes desse vídeo aqui. Eu não sei quanto tempo tá mais ou menos a entrevista, porque eu ainda não vi o final dela. Mas eu sei que ela tá longa. E no meu vídeo, talvez eu fale algumas coisas que eu falei na entrevista, mas aqui não é uma entrevista, aqui é para ser uma conversa, para que a comunidade entenda o lado de outras escolhas, que entenda o lado, a pessoa, né? No caso, o Ian e o Shao que estão de frente dentro da seleção, mas antes de mais nada, escorrega o like, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais aí. Tô voltando a produzir conteúdo, vou fazer live já, vou voltar a fazer live. Já ajeitei meu setup todo já pra fazer isso. Já entendi mais ou menos um conteúdo legal que a gente vai conseguir fazer live aí quase todo dia. Mas basicamente falando sobre seleção brasileira, meus queridos. O que eu queria conversar com vocês? Que é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que esse campeonato ele se dá. Ele é um campeonato longo, curto? Ele é um campeonato que ele me permite criar coisas muito loucas e blá blá blá. Não, ele é um campeonato muito curto. Ele é um campeonato que ele exige pessoas que tenham experiência em momentos decisivos. Por quê? Você vai jogar um campeonato muito curto. Qualquer jogo te joga lá em cima, qualquer jogo te elimina do campeonato. Então você precisa ter muito nervos de aço. Essa acho que é o ponto principal. Então você precisa ter experiência. Só que aí o que acontece? Se a gente olhar a data do campeonato, a convocação ela foi feita durante o Split 1. Vou pedir para o editor botar a data de início do Split 1. E o início do campeonato da ENC, ela vai ser, se não me engano, eu acho que é dia 9 de novembro, alguma coisa assim. Então, ela é depois do Champions. Então, tipo, o Split 1 começou aqui, o ANC é aqui. E o que isso me dava? O que isso me botou pra pensar? É o seguinte, vamos só supor aqui que você monte o melhor time que tá na sua cabeça. Não precisa me falar qual é o time. Só monta o melhor time que você tá na sua cabeça. Você consegue garantir que esses 5 jogadores que vão estar daqui até o final, eles vão estar bem? Do Split 1, onde eu convoquei esse cara, eu falei, cara, quero você. O cara falou, pô, beleza, eu vou jogar contigo. Você consegue me garantir que esse cara ele vai estar performando até o final do ano? Não. E aí isso abre um segundo ponto. Então eu preciso mixar experiência, talento, entender quem vai estar constante. Os jogadores que, por exemplo, eu não convoquei um jogador, por exemplo, eu não convoquei o Blowzinho. O moleque, ele merecia ter a vaga aqui, por exemplo. Só que quando eu convoquei o time, foi lá no Split 1. Ele não tinha performado muito bem. Por quê? Porque ele, do kickoff da Leviathan não tinha sido o mais forte possível. Só que eu já vinha acompanhando ele desde o off-season. Era um jogador que ele estava evoluindo. Então, o período de convocação que você tem, ele te determina o que você tem que olhar em relação ao time. E dali em diante eu fui. Então, todo mundo viu todos os jogadores já. Eu não quero me debruçar tendo que falar nome por nome, porque eu acho que isso eu já vou ter falado bastante na entrevista com o Povoleri, mas eu vou falar curto e grosso sobre o porquê de cada nome. Vou começar pelo meu primeiro nome, Artizin. É meio óbvio. Ele é o melhor IGL brasileiro em atividade agora. Ele é um IGL que performa, mata. Todas as roles que eu testo ele mata. Jogou de sentinela, amassou. Jogou de controlador, amassou. Tudo que eu tenho que eu boto ele amassa. Ele não gostava de jogar de Kaio na Breeze, começou a jogar de Kaio na Breeze, tá amassando. É um cara que ele consegue unir performance e jogo. Ele é um moleque muito bom com isso. Um moleque muito bom de lidar, muito bom de grupo, é um garoto sério. Então, eu acho que a postura dele ajuda com que outras pessoas olhem para ele com respeito. Então, ponto, líder nato. Tiro aqui, deixo do lado. Eu comecei a olhar, eu sempre olho montagens de time por 2 roles. Duelista. E eu também preciso ter um iniciador, que seja os caras que vão falar no mid-round. O iniciador, ele tem que falar no mid-round. E eu precisava de alguém que tivesse experiência. E olhando o retrospecto dos iniciadores brasileiros nos últimos 2 anos de liga, era péssimo. Então, não tenho muito o que falar. Eu escutei algumas coisas em relação a alguns nomes, mas esses nomes eles não estavam performando, não tinham performado. Então, eu olhei pro Saci,
Falei assim, cara, esse cara tem experiência, continua consumindo o jogo. Ele não é uma pessoa próxima a mim, a gente conversa mais hoje em dia, mas ele não era, até aquele período, ele não era uma pessoa que, tipo assim, pô, a gente se falava direto. Mas eu falei, cara, esse cara ele tem experiência, ele é um líder nato. Você não precisa ser Israel para você ser líder. As pessoas têm que te olhar como um líder, e as pessoas olham para ele como um líder. Só você ver a postura dele ganhando, perdendo, sendo criticado, não sendo ovacionado. Ele é a mesma pessoa, ele sempre dosa muito bem essas coisas. Então, são características que te tornam um líder sem que você queira ser um líder, você é um líder. A gente vem para alguns outros nomes, que é o seguinte, as pessoas desconsideram muito o seguinte, pô, Chau, chama o Aspas, chama o Les, chama fulano, chama ciclano, vocês têm que entender o seguinte, quando você tá chamando um jogador que ele já foi campeão mundial, se você chama ele, você bota ele com jogadores de menor experiência, ele não respeita esses jogadores, a tendência é que às vezes esse cara, sem maldade alguma, ele às vezes só ignora aquele outro, ele só ignora o plano de jogo e tal. E quando você bota pessoas, líderes natos, tipo o Artizin, o Saci, e tem outros jogadores que já ganharam títulos de peso, e eles olham esses jogadores e eles respeitam, a coisa fica mais coesa. O elenco ele tende a se tornar mais homogêneo, porque todos se respeitam ali. Então, a figura do Saci é o melhor iniciador que já existiu no país, mesmo com o título do Blowzinho, ainda é indiscutível, que eu acho que o Blowzinho ele traz hoje mais mira, mecânica, coisa que ele já está testado, mas eu não acho que o Valorant é um jogo muito mental, então eu acho que o Saci ele vai conseguir dar o step up dele. Vocês podem ter certeza que para cada crítica dessa daqui é feita, o cara ele se boosta de motivação. Spikezinho, sem a menor dúvida, player flex absurdo. Ele, quando eu convoquei ele ainda não estava jogando fixo de Neon, mas eu já sabia que essa era uma possibilidade dentro do meu time, do tipo, se der uma merda, Neon tiver muito forte, e eu preciso de uma Neon, ele é o cara. Eu preciso de um cara que joga muito bem de Kayle, ele é o cara. Eu preciso de alguém que joga muito bem de Kayle, o Artzinho também sabe jogar muito bem de Kayle. Se eu preciso de alguém que hoje em dia faz um homem agressivo, esse moleque é um homem agressivo. Se eu preciso de alguém que sabe fazer um bom breach, esse moleque é um bom breach. Então ele é um moleque que ele é um coringa dentro do time. Boa energia, gente boa, conheço ele há muitos anos. Moleque sangue bom demais, cabeça, mirudo, então une tudo. Os dois últimos nomes, Les, a gente tinha brigando dentro da mesma posição ali. Les, Cortesia, Luke Show, último nome tô falando, desculpa, ainda tem mais alguns nomes. Enfim, brigando pela posição Les, Cortesia, Luke Show. E o que o Les, eu acho que ele ganha dos demais, não é o fato de títulos. Mano, pra mim, o que eu vejo dentro do jogo dele é um cara extremamente estável dentro do jogo, sabe unir agressividade, leitura. Parece ser um cara que ele joga muito baseado em função de coisas que ele, de triggers de informação que ele tá vendo dentro do mapa, então eu gosto disso. Enquanto do outro lado, eu consigo ver um Cortesia sendo um sentinela, mano, extremamente regular, de conseguir matar sempre, de conseguir ter muito impacto, de conseguir trazer um jogo muito sólido. E o Luke Show é um cara extremamente agressivo, que consegue, quando ele tá bem, ele consegue puxar as séries pra ele por causa do estilo agressivo que ele joga, como se ele fosse um duelista jogando na role de sentinela. Então, eu tô descartando aqui o fato de ter trabalhado com ele, porque óbvio que isso tem um peso, mas eu tô falando muito mais das características de jogo que eu olhei. Então eu peguei o Les porque eu acho que ele une o melhor dos dois mundos. Ele é um cara de leitura, experiência, tudo. Vamos pro segundo ponto. O Luke Show, por que eu peguei ele? Por causa dessas características. Eu sinto que ele é um cara que, jogou comigo 2 anos. Então eu sei qual é o potencial que ele tem dentro do jogo. Eu sei que se eu chegar pra ele e falar assim, sem loucura agora, você vai jogar um pouco mais passivo, depois você vai jogar mais agressivo. Eu sei que ele vai fazer. Então ele é um cara que o potencial dele de conseguir jogar o jogo no limite, mais pro agressivo do que pro holder, me fez puxar ele. Eu tenho um profundo respeito pelo Cortesia. Ele foi um dos primeiros, o cara que veio conversar comigo de todo mundo da seleção, porque ele queria saber se ele seria convocado e tal. Eu conversei com ele, expliquei tudo. Ele é um cara absurdo. Pelo ano anterior que ele teve, ele realmente merecia mais do que o Luke Show. Não tenho a menor dúvida disso. Só que eu não acho que é só por merecimento do que você fez ou deixou de fazer. É porque eu acho que algumas coisas que pra mim fazem sentido pra montagem do time. Por merecimento, com certeza ele era o cara que merecia, pelo que ele veio conquistando de lá pra cá. Só que eu fiquei por exemplo, se eu for comparar a minha carreira com a carreira de outros coaches que também tiveram na liga, eu fiquei ganhando tudo no Tier 2 durante 2 anos, pra depois ganhar uma oportunidade. Então, nem sempre o que você merece é o que vai acontecer ali na hora. Eu tenho certeza que se tivesse mais vagas no time, com certeza eu botaria ele, porque ele merece estar aqui, só que eu via coisas com mais sentido
tendo esse outro sentinela, o Luke Shaw, acho que por maior de agentes, um pouco mais agressivo, um jogador que duela muito. Então, foi muito isso que eu procurei no Luke. Só você ver as estatísticas dele de first kill e first death. Então, ele é um cara que ele joga lá em cima isso. Depois a gente vem pra Aspas e Sato. Aspas, acho que dispensa muito comentário. Se o jogo se tornar um jogo de jet, existe grande possibilidade desse jogo ter voltado a ser um jogo de jet e raze, ou mais jet, porque a Operator está forte de novo, sempre foi forte, né? Os times tentam casar em volta disso. Ele é o melhor jet do mundo, então eu acho que não faz muito sentido não ter uma pessoa que tem essa performance. E ele é um cara extremamente gelado de jogos difíceis. Então eu consigo ver o time só chegando, iniciando bem e ele sendo um cara que consiga carregar séries, porque ele é um cara experiente de playoff, ele é um cara extremamente estável jogando esse tipo de fase do campeonato. Se você for olhar o todo, faz muito sentido que se eu pensar num time que ele só tenha um cara que, por exemplo, assim, eu não vou trazer o Aspas para jogar na minha seleção para fazer ele jogar de Waylay. Eu vou tentar deixar o cara num conforto e o time precisa ser flex para conseguir jogar em volta disso. Beleza. Ele não tá jogando bem, sei lá, não jogou bem a EWC, ele não jogou bem sei lá, o Champions, o Split 2 e tudo mais. Beleza. Por quê? Porque eu ainda tenho um outro jogador. Quem? Eu tenho o Sato. Então, eu tenho duas pessoas brigando diretamente por uma vaga, que são absurdos de jogo. Por quê? Porque o Sato ele acabou de voltar de um Masters agora, onde ele saiu da role de conforto dele, que era jogar de Ouro, Jet, e sendo um main duelista, ele cedeu essa posição e ele deixou essa posição pro Neon jogar às vezes de Jet, pro Spike jogar de Neon, pro... É porque o Neon da Leviathan, o editor bota aí a carinha dele e a Neon do jogo me bugam às vezes. Ele deixou essa função de ser o primeiro duelista para jogar com um duelista flexado, que era um Yoro, com o Fênix. Em outros mapas voltou para Raze e tal. Mas assim, ele provou que ele consegue migrar de roles, de duelistas, e ser excelente. Absurdo carregar séries. Então, o que eu sinto que eu tenho dentro do time é que eu tenho alguns players que vão brigar por posição ali, porque eles são muito bons e estão desempenhando muito bem. Pra mim, isso é ótimo. Talvez pro player isso não seja o ideal, do tipo, todo mundo quer ter uma vaga cativa e tudo mais. Mas eu acho que enquanto você se prova dentro do servidor, isso é melhor. Então, para mim é bom. Pro player também vai ser bom, porque ele vai ter que se botar a performance dele, ele vai ter que botar isso em stage, ele vai ter que carregar o próprio time em diversas situações, conseguir botar a própria identidade do jogo dentro do servidor. Então, para mim, esse é um cenário bom, pro jogador é um cenário bom, pro time dele esse é um cenário bom. Me foi perguntado ontem se eu carregava algum arrependimento. Acho que a pergunta foi essa, não lembro direito. Eu não carrego o arrependimento em si, porque eu lidei com um prazo, mas com absoluta certeza, se a minha convocação, por exemplo, fosse hoje, muito provavelmente eu deixaria o Luke Show e botaria o Blauzinho. Por quê? Porque se o Saci não rendesse, eu botaria o Blauzinho para poder jogar, mas essa não é a minha realidade. A minha realidade é do que já foi convocado e do que eu posso fazer daqui em diante. Do como eu posso trazer performance, do como eu posso olhar para frente. Então, a minha cabeça ela sempre tenta olhar para frente. Eu perdi o último split, fui mal, como eu posso melhorar daqui para frente? Então, é isso que me norteia, é isso que eu quero para minha seleção. Alguns jogadores do time da seleção eu tenho mais contato, outros menos. Fato é que eu não ligo para isso, eu só quero que a gente tenha um bom clima para jogar campeonato, eu só quero que a gente tenha um bom entendimento de como se entender em equipe e como a gente vai lidar com a pressão que a comunidade brasileira vai botar invariavelmente. Ah, porque só tem nome bom, não sei o quê. Nomes bons, às vezes, mostram resultado. Às vezes, nomes bons botam ego e brigam. Eu não acho que isso vai acontecer, porque todo mundo quer se provar, todo mundo quer representar a seleção brasileira e ganhar, então não acho que isso vai acontecer, mas eu acredito que eu fiz uma boa convocação dentro do prazo que eu tive, dentro das peças que eu poderia ter. Acho que eu tenho excelentes jogadores. E é isso. Agradecer agora aqui a comunidade, muito obrigado pelas mensagens. Tava um saco nesses últimos 2 meses ficar respondendo toda vez a mesma coisa no inbox. Eu não posso falar ainda. Então já falei. Então é isso, rapaziada.
Muito obrigado. Essa semana vai sair agora no final da semana um vídeo sobre conteúdo, sobre a movimentação, o jeito de atirar do Prime. Depois eu vou falar provavelmente sobre esse novo patch que vai entrar aí, sobre possibilidades. E é isso, rapaziada. Curte, compartilha, comenta. Muito obrigado mais uma vez pela força. Obrigado aí pelo entendimento aí que vocês... A galera veio me perguntar no privado. Pô, você tá muito tempo de férias aí? Pô, 2 semanas. Calma, galera, calma. Só dei uma descansada. Mas é isso. Conteúdo não para. Tamo junto. Bora pra cima.